nós sabemos que a literatura é uma forma de preservar a nossa memória, a nossa história e contar também exatamente a história de um povo. E é esse o convite que o livro Romance Murmúrios da Terra nos traz. E aqui eu falei para você que eu tinha uma convidada muito especial que eu vou receber agora. Ela é escritora do Murmúrios da Terra. Muito bem-vinda, a doutora Ana Mariano. Que prazer recebê-la. Muito obrigada, André. Muito bom te ter aqui no Obrigada. Espírito. Uma honra. Muito obrigada, a honra minha. E o nome do teu programa tem muito a ver, porque eu comecei a escrever com 51. É mesmo? E publiquei meu primeiro livro com 56. Então, nunca é tarde para se inspirar. Que lindo, exatamente Eu estou muito contente com esse livro, porque Murmúrios da Terra, eu sou muito ligada na terra. Quando eu era pequena, a gente morava para São Borja, no interior de São Borja. E para o meu pai não ficar sem mim, a minha mãe e meu irmão, eu estudava em casa, até os 11 anos. Porque as estradas eram muito ruins naquela época, década de 50. E então a gente não conseguia ir para a cidade estudar. Então eu me liguei muito à terra. Esse livro aqui, Murmúrios da Terra, é engraçado porque, bom, é meu 5º livro, o 3º romance. Os outros 2 têm, o primeiro principalmente tem a ver com a terra, o 2º acontece numa cidade do interior. E esse aqui trata de um assunto que a gente esquece, que é a soja. Porque eu me dei conta, há 5 anos atrás, porque eu demoro muito para escrever um livro, eu faço muita pesquisa, eu viajei para o Mato Grosso, eu viajei para a 4ª Colônia, aqui no Rio Grande do Sul, porque a soja movimentou mais de 2 milhões de pessoas do Sul, de sulistas que foram para Mato Grosso e hoje estão chegando lá em cima, na Bahia, eu acho que até no Acre já. E toda essa movimentação foi uma movimentação como a do ouro, a do café, a da borracha. Se eu falar demais, tu me interrompe. Tá ótimo. Porque eu me entusiasmo. Curiosíssimo. E eles saíram daqui do sul, muitos deles com um pedaço de lona preta. Eles não tinham onde ficar. Foi assim um dormir no chão mesmo. E foram para um lugar que, na época, Mato Grosso do Sul, que hoje eu acho que tem 60% da produção de soja do país, e nós somos o maior produtor e exportador mundial do produto. Eles foram para lá e ficavam em tendas, dormiam embaixo do caminhão, não tinham estradas, não tinha caminhões, não tinha adubo, não tinha trator. Quando a soja começou a se expandir, o Brasil tinha 8.000 tratores. Era tudo, imagina. Né? A gente não consegue hoje são aquelas máquinas enormes. E aquilo é um trabalho de formiguinha. A maioria dos que saíram aqui do sul, alguns tinham alguma coisa, venderam aqui uma terra menor e compraram uma terra maior lá para cima. Mas a maioria não tinha nada. Então, eu peguei... não tinha um romance da soja. Aí eu peguei, inventei 2 famílias de italianos. Não me achei italiano o suficiente, meu marido é de origem, mas não me achei italiano o suficiente para falar de Caxias e de Bento. Então, eu fui para a 4ª Colônia, quando aqui não tinha mais lugar, eles foram para a 4ª Colônia, que é ao lado de Santa Maria, tem ali Vale Vêneto, Silveira Martins. Eu fui para lá, visitei, conheci os italianos lá. Então, um rapaz de lá ouve falar de um tal feijão soja, que era como se chamava na época, que alimentava porcos, porque a soja é nossa aqui do Rio Grande do Sul. O berço da soja não é a maneira de falar,
é Santa Rosa. De Santa Rosa, ela se espalhou para país, todo o país. Então, ele pegou isso aí e tu sabe como os italianos são passionais. Então, foi divertido escrever vários filhos. E eu me inspirei um pouco na família do meu marido, mas um pouco. E um deles começa a plantar soja e um dia ele vê inaugurar Brasília e disse, não, mas tem terra lá para cima, quem sabe eu vou. Aí ele pega um sobrinho que está aprendendo a dirigir avião, a pilotar avião, e ele vai para lá, conhece, e aí vai na cara e na coragem. Aí eu conto tudo que ele passou lá, ele e os filhos dele, porque a soja eu tive que estudar a plantação, a comercialização, tem a Bolsa de Chicago, né? Então, a comercialização eu tive para poder falar. Todas as máquinas que surgiram para atender. E eu acho que ficou uma coisa assim, eu tenho prazer, eu ainda não tive muita coragem. A Clarice Lispector dizia que quando ela escrevia o livro, ela não olhava mais, que ela tinha medo de não gostar. Mas ontem eu olhei e gostei, acho que está bom. E, então, eu falo de várias coisas, eu falo de racismo, tem uma personagem que é preta, e aí eu encontrei uma moça muito inteligente, casada com um italiano, e conversei muito com os dois, ela negra e ele italiano. E aí fiquei sabendo do racismo entre os negros também existe. Aqueles que ela me contou, então eu me baseei em tudo para não sair da minha cabeça. Foram 5 anos. 5 anos pesquisa. estudando. Lima Barreto, Magliani. Quando eu fui a Mato Grosso, eu me reuni com o pessoal do antigo Chapadão dos Gaúchos, que se chamava, que foi fundado por um cara, se não me engano, de Juí, que era um aviador. E eu me reuni com eles e eles choravam me contando. Que lindo. Ele disse, o dia em que a minha mãe não precisou mais carpir dentro de casa, porque era chão batido, né? Eu vi que eu estava crescendo. Então, tu vê aqueles senhores de idade, os filhos dos migrantes, porque é uma migração tão heróica quanto a que veio da Itália, a que veio da Alemanha, e assim, contentes de estarem tomando seu chimarrão. Antigamente, eles tinham que comprar dos caminhoneiros a erva, depois hoje já tem. Então, tem CTG, é muito interessante. E a soja, eu acho que a adaptação, porque isso também foi uma vitória, a soja é uma planta de clima temperado, daqui do sul. E ela se adaptar, a Embrapa teve um papel muito importante, e a própria soja, eles diziam, ela quis se adaptar para chegar ao clima do centro-oeste e depois ao clima do norte do país. Então, é aquela dobradinha, trigo no inverno e soja no verão. E teve um americano que ganhou o prêmio, não com soja, com trigo, mas como os dois estavam juntos, o prêmio Nobel da Paz pela produção de alimentos. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela dicotomia, né, que está no livro também. Produz alimento, mas destrói a flora. Então, tudo isso, mas eu acho que se tu não fala a respeito do racismo, do machismo, da destruição da flora natural, tu esquece. Então, é preciso falar para lembrar. Ana, a senhora fez muita pesquisa, só pelo que a gente ouviu, a gente consegue perceber o conteúdo desse livro, a riqueza do conteúdo, né? São memórias, são pesquisas, são depoimentos. É um arsenal de material que eu acredito, né? Lugares que foram conhecidos. Tem algo que lhe surpreendeu durante esse período? Eu acho que tudo surpreendeu.
surpreendeu. Eu não sabia nada da soja, eu não conhecia a soja. Apesar de ter morado naquela época, a gente tinha muito a fazenda de gado, que era nossa, e o que a gente chamava de colonos, que eram os que plantavam em parceria. Eu nunca tinha entrado numa lavoura de soja. Então, tudo para mim surpreendeu, a própria soja surpreendeu. E um grande risco que a gente tem quando a gente faz a pesquisa é justamente esse que tu apontaste. Tu te entusiasmares tanto com a tua pesquisa que sai um relatório. Não é um relatório, é um romance. Então, as coisas que eu conheci, que eu aprendi, são ditas no livro através de uma conversa, através de um jornal da época. E quando terminar o livro, porque a soja continua a 1000 por aí. Aí eu tive um rapaz, o Geraldo Rassi, que era hoje está aposentado, ele trabalhava na Veja e escreveu um livro muito bom, mas um livro técnico, sobre soja. E ele me disse, olha, se eu tivesse que terminar um livro, eu terminaria no Grito do Campo. O Grito do Campo foi um movimento, porque aí o governo começou a impor, que nem a taxação agora do Trump, ele começou a impor taxas para exportação, porque ele queria garantir, o nosso governo, queria garantir a soja no Brasil. Então, foram 35 mil plantadores que se reuniram no Gigantinho, discursou o Jaime Caetano Brown, cantou, o Tancredo Neves, o Olívio Dutra falou, todos falaram porque era o grito do campo, nós precisamos, nós merecemos, a gente tem que produzir, a gente não nos atrapalhem, é mais ou menos isso o grito do campo. Então, vai de 1936, quando a primeira personagem casa, até 1984, quando houve esse grito do campo que a soja recebeu teve esse problema. Então, tudo isso a gente esquece. Para mim, 84 não é tão longe. Para os meus filhos, claro, é século passado. Mas tu me perguntasse o que me impressionou, a força da nossa gente e a força dessa planta, que não é a minha, eu fico até arrepiada, não é a minha planta, porque eu não conhecia, mas ela quis ser adaptada. Que lindo, Ana. Posso mostrar claro, o livro? Claro, é teu, muito obrigada. Eu só. não autografei, Obrigada. porque primeiro eu quero que tu leia e vê se gosta. Ai, tenho certeza. Se tu gostares, que eu venho sim. aqui com o maior prazer. Mas tenho certeza, assim, olha que lindo. Editora Globo. Que tem lançamento agora, dia 17. 17, isso. No Instituto Ling. No Instituto Ling, das 17 às 20 horas. Vai ser um prazer receber todo mundo lá e conversar um pouco também. Olha, que lindo. É um livro realmente que traz, é um romance que traz toda essa história de um dos nossos legados no nosso país, que é a plantação de soja, né? Que lindo. É o 5º livro, né? É o 5º livro. O meu primeiro foi um livro de poemas. A minha mãe estava muito doente, eu tinha 51 anos na época, e eu sou advogada da URGS, formada na URGS. E eu recebia, então, ali no hospital, eu recebia os processos. E eu acho que emocionada com a minha mãe mal, eu comecei a escrever nas costas poemas. Na parte branca da folha, eu comecei a escrever poema. E aí lancei em 56 o primeiro livro de poemas, que é Olhos de Cadela. Meu marido ficou furioso com esse nome. Mas não fui eu que inventei. Quem inventou foi Helena de Troia. Ela, lá pelas tantas, na Odisseia, ela diz, vós, aqueus, que eram os gregos, que viajaram todos esses mares por esses meus olhos de cadela. E aí eu me dei conta que a cadela em si, a cachorra, o que ela é? É uma fêmea determinada. Chegou a hora dela ter os filhos dela. Então, ela faz tudo para conseguir o objetivo dela, que é, naquela ocasião,
ter os filhotes. Então, Olhos de Cadela são olhos de fêmea determinada a ver o mundo. Depois, o segundo livro foi um romance, Atado de Ervas, que eu comecei a escrever como contos. E aí eu me dei conta que os contos conversavam entre si e ficou um romance de 400 páginas. Nossa. E foi finalista do Prêmio São Paulo, foi muito bem esse livro. Depois eu escrevi Para Amanhecer Ontem, que é uma expressão nossa. Adorei todos os títulos lindos. Pois é, para amanhecer ontem, o pessoal do interior diz, para amanhecer ontem, eu sonhei com a senhora. Quer dizer, antes de ontem amanhecer. E depois escrevi Apenas por Nós Choramos, que é outro livro de poemas, que esse foi tripremiado também, fiquei muito... É muito bom o prêmio, porque é um retorno, né? Um reconhecimento. Né? Sem dúvida. E agora, então, o Murmúrios da Terra, que eu espero tenha uma boa vida também. Certeza que terá. Então, Murmúrios da Terra, lançamento dia 17 no Instituto Ling. Mais informações também, deixamos o @ aqui até para se houver interesse pelas outras obras também. Muito obrigada. Eu disse que era uma convidada muito especial que eu teria hoje aqui no programa para falar de também. literatura. Doutora Ana Mariano, que prazer recebê-la. Realmente é uma inspiração. Depois dos 50 anos, se descobrir escritora, tornar-se escritora e uma grande escritora, né? Nos deixando... Esforçada, pelo menos, é verdade. Sem dúvida, nos deixando aí com muitas informações, histórias e emoções. Tenho certeza que esses livros nos trazem tudo isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou querer um autógrafo, sim, por favor. Tá bom, né? Obrigada, André. Não posso não pedir. E agradeço muito. Por favor, volte também. O Espírito será um prazer recebê-la. Voltarei com muito prazer. Sucesso Muito obrigada. no lançamento. Obrigada.